tem como hábito iniciar os nossos encontros dessa forma que vocês viram até agora. Então, a gente conversa, você sabe um pouquinho como cada um tá, de onde essas pessoas estão falando, né? Mas a gente nunca pode esquecer que o nosso exercício junto da BC2 é um exercício de devoção a Deus, né? A nenhuma outra com devocional. Então, eu preparei uma mensagem para a gente meditar um pouquinho agora no início, a gente olha e aí sim dá segmento no estudo que a Má vai apresentar hoje. Tudo bem? Então, para quem é novo, seja super bem-vindo. Quem é das antigas, bem-vindo também, né? Não deixa de ser bem-vindo. E o que eu separei hoje está no livro de Jó. Jó é particularmente o meu livro preferido. Por mim, a gente faria um devocional hoje do 1 até, deixa eu ver, o 42 de Jó. Mas para pensar alguma coisa breve, para a gente refletir aqui, a gente pode ter um start lá no 38. Para quem não tem a narrativa muito na ponta aí da língua, super aconselho depois, se quiserem selecionar Jó como próximo livro para vocês se debruçarem. Mas esse pedaço específico do livro é uma resposta de Deus a diversos questionamentos de Jó. Assim. Jó traz uma batelada de pontos, parece assim, sabe quando você apresenta a sua tese e daí o parecerista, tipo, fala o que acha? É isso, o Jó estava nessa posição para com Deus. E beleza, ele fala. Aí eu fico imaginando, assim, uma cena hipotética, né, bem hollywoodiana na minha cabeça. Aqueles segundos constrangedores de silêncio. Daí Deus respira e fala, tá, acabou? Minha vez de falar agora? E daí Deus simplesmente pergunta onde é que ele estava, quando absolutamente todas as coisas foram criadas. E aí essa pergunta eu sempre reforço para mim, quando tem algum questionamento que assim, eu ponho em xeque, meu relacionamento com Deus está em xeque por conta dessa pergunta. E daí eu me vejo nessa situação de Jó, assim, onde Deus pergunta, Mayra, onde é que você estava quando eu criei absolutamente todas as coisas? E aí essa pergunta reverbera para vocês hoje. E daí Deus começa a descrever de uma forma absolutamente fantástica, assim, a criação. Para mim é a mais bela poesia, a mais bela descrição do cosmos. Desde coisas mínimas, como o relacionamento de pequenos seres, como o relacionamento de grandes astros, assim, é absolutamente fantástica essa descrição. E aí, depois de ouvir tudo isso, Jó, né, tem que o quê? Minimamente engolir em seco e reconhecer quem Deus é. E depois, já é bem próximo do final do livro, eu super aconselho, eu não vou dar spoiler, embora todo mundo possa saber o final dessa história, mas é muito bonito, assim, a forma com que essa história não se encerra em Jó, mas em Jó servindo a todos os outros. Isso é fantástico também, esse plot twist da narrativa. Mas um versículo curto que eu queria deixar para a gente meditar é o 38, 33. Se vocês quiserem anotar em algum lugar ou abrir, é bem curtinho, eu só vou ler. Onde Deus então diz assim: conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? E apesar de ser um versículo com duas sentenças muito curtas, elas, cada uma por si, diz muita coisa. Porque pra gente, enquanto cientistas, quando a gente ouve conhece as leis do universo, vem aqui, né? Na ponta da língua para dizer sim, a gente conhece. A gente conhece, a gente estuda e a gente ainda pode conhecer muito mais do que a gente conhece hoje. Mas o que Deus quer saber não é se a gente conhece, mas Ele quer saber se a gente pode usar elas para governar a Terra. E isso me dá uma dimensão muito, muito maluca, assim, do que é, portanto, ser cientista, sabe? A gente pode conhecer, mas primeiro a gente conhece algo que já foi criado, e à medida que a gente conhece, não vai mudar a forma com que isso funciona, né? A gente pode até operar, transformar, desenvolver novas tecnologias, desenvolver novas teorias, a gente pode melhorar nossa compreensão da relação interpessoal entre pessoas de fato, ou como a gente se relaciona com o mundo, a gente pode. Mas isso não nos faz capazes de governar a Terra. E essa é uma dimensão que, enquanto seres humanos, a gente jamais vai ter, e que, enquanto cientistas, talvez seja essa boa nova que a gente tem para proclamar no meio acadêmico. Ó, meus filhos, vamos lá conhecer o mundo, mas quem criou de fato, quem o governa de fato, é um poderoso Deus. Então, queria deixar essa reflexão para hoje, e que isso seja um orientador não só para o que a gente vai estudar e pensar hoje,
mas que essas verdades, essas formas de entender o conhecimento científico possam nos acompanhar sempre nas nossas profissões, nos nossos ministérios, tá bem? Então é isso que eu queria deixar para a gente hoje. Vou convidar todo mundo a orar, se você se sente mais à vontade fechando os olhos ou de olhos abertos mesmo, mas apresentar tudo isso para Deus e entregar também esse encontro que a gente vai ter, tá bem? Oramos. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse início de dia em que o Senhor nos chama para fora, o Senhor nos tira da cama, o Senhor fez o sol levantar mais uma vez, e nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos também por conta de cada um dos acontecimentos que a gente jamais vai ser capaz de saber, mas que o Senhor governa, Pai. Que não somente nós, mas bilhões de pessoas ao redor do mundo tenham a vida amparada nas tuas mãos, Pai. Nós te louvamos por isso. E agradecemos especificamente pela existência desse espaço, esse espaço aqui do grupo local da BC2, que de uma forma linda nem é local, né? O Senhor proporcionou que a gente possa se conectar com pessoas que estão desde lá longe, em Goiás, até as que estão aqui mais por perto, de várias cidades. Obrigada, Pai, porque nós aqui nesse momento somos igreja. Nós fazemos parte juntos do teu corpo e nós podemos nos nutrir na sua palavra. Eu peço a tua cobertura nesse momento, Pai, discernimento, sabedoria para Marília, que vai conduzir o estudo, que o teu Santo Espírito vá consertando as palavras que saem dela até chegar na gente, para que a gente, de fato, entenda o que o Senhor tem para a gente enquanto profissionais, enquanto servos seus, Pai. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Ô, Mayra. Tudo certo aí, pessoal? Bem. Oi. Você me falou que tinha 2 avisos? Tem 2 avisos. Pessoal, seguinte. O nosso grupo local, quando ele é presencial, né? A gente se reúne na CEL, que é uma igreja, que é esse lugar onde eu estou, inclusive. Vários que estão aqui na chamada fazem parte da CEL, já fizeram, né? Ana, Mate. E a gente tem se adaptado para essa vida online. E a nossa missão é especificamente com os universitários aqui da Unicamp, né? Então a gente está repensando estratégias para continuar em contato e servindo a eles, com conteúdos, mesmo na vida online. E daí a gente está preparando um sarau online, um sarau científico, que vai acontecer no dia 30 de junho, é uma terça-feira, as nossas programações acontecem às terças à noite. E aí, para participar desse sarau, tanto pode ser por vídeo, quanto por ao vivo. E aí eu vou colocar aqui no chat para vocês um forms de inscrição se você quer participar como apresentador, né? Como pessoa que vai partilhar conteúdo. Que o objetivo é que a gente consiga, tanto para o meio acadêmico, tanto para a comunidade no geral, mostrar o que um pesquisador faz dentro da Unicamp, assim. Então, mesmo quem for apresentar músicas, vai apresentar que tipo de pesquisa, que tipo de teoria está envolvida naquela produção musical. Acho que vai ser bem divertido. Então, estão todos convidados e joguei aqui o link para vocês verem. E se tiverem dúvidas, podem me chamar depois no privado. E o outro recado é que, desde o início da pandemia, tem acontecido um projeto sensacional que, total, Deus tem mantido, assim, que é o Ponto de Encontro. Eu vou deixar o site aqui também para vocês, se vocês quiserem olhar depois. Ponto de Encontro tem sido uma organização que a CEL está participando em grande medida, a IPBG também aqui em Barão Geraldo, e várias pessoas, muitas delas até não cristãs. Tem sido um bom momento, assim, de evangelismo. A gente tem conseguido receber doações em dinheiro ou materiais, montar kits para pessoas e entregar uma vez por mês, com alimentos, itens básicos de higiene e limpeza. E a gente assumiu o compromisso de entregar uma vez por mês para todos os cadastrados enquanto durar a pandemia. E o foco, apesar de ser os estudantes da Unicamp, a gente tem atendido muito pessoas dos bairros periféricos de Barão. Então, é uma demanda alta de dinheiro. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 250 pessoas cadastradas, que representam 250 famílias, e uma vez por mês a gente entrega os kits. Então, é uma demanda alta de dinheiro e também uma demanda alta de mão de obra, né? Então, da forma que você quiser ajudar, divulgando ou doando, tá aí o site, tá bom? Eram esses os recados. Posso comentar algo rapidinho?
Claro. Então, é muito legal a iniciativa do Sarau. Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse contribuições ABC2ísticas. Enfim, contatem a Mayra, né, com relação a isso, porque vai ser um momento bastante legal de integração com a galera da Unicamp, né? Então, se está se sentindo um pouco deslocado até da vida da universidade, tipo assim, grava alguma coisinha, sabe? Pega um poema do Fernando Pessoa, eu posso indicar vários. Pega alguma coisa, sabe, para fazer, né? Acho que vai ser bem legal, vai ser um momento de bastante entrosamento. Então fica aí meu endosso. Depois dá uma olhada também no ponto de encontro, que é muito legal a iniciativa, tá, gente? Muito bacana o que o pessoal tá fazendo em tempos de pandemia. Se voltando pro próximo, eu mando o próximo, né? Tudo certo aí, Marília? Pode sim, manda Tudo bala. certo. Posso começar? Ixi, peraí que tá dando... Eu tô dando eco em mim, peraí. Tá. Vocês me ouvem bem? Beleza. Eu vi a Sim. Bia fazendo um joinha aí. Fiz um miguezão aqui, que eu tô tipo com o celular e com o notebook, então se der algum ruim... Bom, pode dar algum ruim, mas eu espero que não dê. Eu vou apresentar então. Peraí, tô colocando a apresentação. Não. Pera, não é isso. Vocês estão vendo... Não, vocês não estão vendo o que vocês deviam estar vendo, acho. Peraí, gente, só um minutinho. Ah, desculpem. Ai, gente, só um minuto. Que deu. Fiquei meio confusa com o negócio aqui. Ah, agora vai, peraí. Hoje vai ser espetacular, hein, gente? Se preparem que a Vocês Marília... estão vendo aí minha apresentação? Deem um okzinho no chat pra mim. Sim. Ou falem. Sim, tô vendo. Beleza, vocês estão vendo ela meio ampliada, né? Agora dá pra ver o slide inteiro? Sim, mas Má, clica Slide inteiro. naquele... Beleza, Vai então. nas opções e clica Dei nesse muito certo, mas negocinho beleza. com... Não. Continuam vendo o slide inteiro? Sim, mas clica nesse botãozinho que é Então, bora o... lá. Ixi, a Tem Bia o de... falou deita, não sei. Má, Ai, meu Deus. Marília. Acho que Bom, ela eu vou não tá me ouvindo. começar, o comecinho é mais tranquilo, e aí, tipo, se der, se vocês pararem de ver... Desi, fala. Marília, Fala, meu amigo, não precisa escrever, não. é porque eu tô falando e você não me ouviu. Clica no. Tem dois botõezinhos, tem o de menos, o de mais, e tem um logo pra cima, né? Quando você aponta pro slide. Põe o mouse no slide. Aham. Aí clica nesse depois do mais. Que aí ele vai ajustar com. Aí quando você passar, ele não vai ficar atrasado assim. Tá Ah, vendo? sim. Deu? Deu boa. Você não Tá tem bom. o Adobe Reader no, É que no PC? eu não quero ter que projetar minha tela inteira, entendeu? Eu quero projetar só uma guia. Tá, mas dá pra você fazer no Adobe. Tipo, quando você vai apresentar a tela, você escolhe o Adobe, entendeu? Tá, peraí, então, deixa eu tentar fazer isso. É rapidinho, só. Ah, saquei. Sacou? Então foi. Assim? É? Dá um Ctrl L agora.
Ah, mas é isso que eu não quero, Ah, tá. Não, tudo bem. porque eu não Tudo vejo bem. minhas anotações. Tudo bem. Deixa assim então, sem problemas. Tá bom, vocês devem estar vendo, tipo, todo o navegador, né? Não, a gente só tá vendo a tela do Adobe, mas sem ver o resto, assim. Então, beleza, tá. Que bom. Desculpa aí a confusão. Peraí. Muitas tecnologias. Nossa, meu Deus, que difícil. Tá. Gente, então, a gente vai continuar. Hoje a série de estudos do livro Territórios da Ciência e da Religião. O Gesi. Ah, qualquer coisa que acontecer, vocês me mandam no chat, tá? Porque eu não ouço vocês, eu acho. Mas beleza, então a gente vai continuar essa série do Territórios da Ciência e da Religião. O Gesi, na semana, 2 semanas atrás, ele fez uma boa introdução usando o capítulo 1, e aí agora eu vou continuar o capítulo 2, né? Então, bora lá. Bom, esses são os capítulos do livro, né, que o Gesi já tinha falado, e agora a gente vai estudar o capítulo 2. Vocês vão perceber durante os estudos que esses capítulos eles têm uma ordem não só lógica, mas tem uma ordem cronológica mesmo, né? Então a gente vai passar aí por todos os estágios meio padrões que a gente tem da história da humanidade, né? E o título da apresentação de hoje diz exatamente qual é o período que a gente vai estudar, né? Então a gente colocou ciência e religião na antiguidade, porque você entende isso errado, com a intenção de enfatizar duas coisas. Primeiro, que a gente vai lidar com a antiguidade, então isso é um período muito grande. A gente vai falar assim do século 6 antes de Cristo até o século 4, mais ou menos depois de Cristo. Então vai ser um estudo um tanto quanto superficial, mas que vai trazer novos modos de olhar para esse período histórico. E por que você entende isso errado? Porque a nossa intenção é justamente mostrar vários equívocos históricos que a gente tem quando a gente estuda esse período, especialmente não só no senso comum, mas até no ensino básico, em conversas de bandeco, a gente percebe que a gente tem muitas distorções do que a gente entende como ciência e religião na antiguidade. Em parte, essas ideias distorcidas acontecem porque a gente esquece que ciência e religião são ideias modernas, né? Então, como o Gesi falou no estudo passado, o que a gente tem, o que a gente considera hoje ciência e religião, não é exatamente o que o mundo interocidental, pelo menos, considerou como ciência e religião ao longo da história. Então, por isso que a gente tem que fazer uma investigação mais minuciosa do que aquelas pessoas que a gente tradicionalmente considera como estavam fazendo ciência e estavam fazendo religião, o que elas estavam de fato fazendo? E aí, um pouco isso que a gente vai tentar responder hoje. E o que a gente vê geralmente é esse gráfico que o Gesi fez, né, muito bom mesmo, no estudo passado, que é essa narrativa mítica da ciência, que é essa narrativa de que, bom, a ciência nasceu lá na Grécia Antiga, então alguém teve um super insight e começou o pensamento científico, a pessoa começou a pesquisar lá, querer entender o mundo natural, só que depois teve o início da era cristã, e então até então a ciência estava super se desenvolvendo, era tudo ótimo, só que aí começou a era cristã e os cristãos não deixaram mais a ciência acontecer, os pais da igreja não queriam que a pesquisa científica continuasse, que os Unicampers continuassem lá nos laboratórios dele. Então, durante 10 séculos, sei lá, 9 séculos, não houve ciência, não teve pesquisa, não teve investigação do mundo natural. E só depois, lá no século XVIII, XIX, que a ciência renasceu, e renasceu contra a igreja, contra a fé cristã, e essa é a narrativa que a gente geralmente tem. O período que a gente vai tratar hoje é só esse comecinho do gráfico, e a gente vai tratar especialmente dessas duas teses que a gente vê. A primeira é que a ciência surgiu na Grécia Antiga, em especial com o Tales de Mileto, que eu vou explicar um pouco melhor depois, em oposição à religião vigente, ou mitologia, e ela foi se desenvolvendo, até que o cristianismo impediu a continuidade do desenvolvimento da ciência.
Então, são essas duas teses que eu vou tentar, não diria refutar, mas diria fazer uma análise um pouco mais minuciosa do que dos processos históricos contidos nas teses. Então, a primeira, vamos lá. Gente, essa apresentação é muito grande, tá? Então, se vocês puderem me avisando do horário, porque eu tentei muito ser concisa, mas eu acho que vocês estão vendo aí que tem 54 slides, é porque tem muita coisa para falar mesmo. E eu gosto muito de tudo, então é muito difícil resumir. Então, beleza. A gente tem essa tese para trabalhar, que a ciência surgiu na Grécia Antiga, em oposição à religião. E a gente quer investigar o que as pessoas que a gente considera que estavam fazendo ciência estavam de fato fazendo. E basicamente o que eu quero falar aqui é que a ideia de que a ciência rompeu com o pensamento mítico-religioso é falsa. Então vamos lá, tudo começa com a gente tem o entendimento de que a ciência grega antiga era igual à ciência moderna. Mas a atividade grega que mais se aproxima do que a gente tem como ciência moderna hoje é o que eles chamavam de filosofia natural. Então, o que eles chamavam de filosofia, basicamente, o que eu estou dizendo é o que eles chamavam de filosofia natural é o mais aproximado do que hoje a gente chama de ciência. Mas isso não significa que é a mesma coisa, significa que é talvez o melhor, o paralelo menos pior aí, que para usar essa expressão errada, né? Mas o menos pior que a gente pode ter. E a filosofia natural, ela estava dentro da filosofia antiga, né? Então, a investigação do mundo natural estava dentro da própria investigação filosófica, né? E aí, então, que a gente precisa entender um pouquinho o que era essa filosofia antiga, porque a gente precisa entender a bigger picture, assim, né? O que estava, onde a filosofia natural estava inserida. E mais especificamente, se essa filosofia antiga surgiu, de fato, contra a religião, né? Então, vamos lá tentar entender um pouquinho do que era a filosofia antiga, né? Para isso, eu pensei da gente entender primeiro, bem rapidamente mesmo, o que é filosofia hoje, bem superficialmente também, tá? Pera, eu vou voltar para isso depois. Então, hoje a gente tem lá, por exemplo, a Unicamp, né? Tem 1000 universidades por aí pelo mundo, mas eu usei a Unicamp porque é a minha universidade. E o que é filosofia? Filosofia é um instituto aqui da Unicamp, ó. Na verdade, dentro do IFISH, então tem o instituto, tem a Unicamp, tem um instituto, e dentro do instituto ainda tem a filosofia, lá meu IFISH querido, que eu estou com saudades. E aí, um aluno de filosofia, geralmente ele estuda assim, numa biblioteca, ele estuda filosofia com a mesma impessoalidade, talvez, que um aluno do IB estude, sei lá, o que estuda no IB? Reprodução das briófitas. Nossa, esse foi um exemplo ótimo, porque era uma coisa que eu nunca entendi no ensino médio. Então, o aluno de filosofia e o aluno do IB, a princípio, não tem muitas diferenças, né? Tirando alguns estereótipos aí, mas vocês percebem como essas duas bibliotecas, por exemplo, né, são muito parecidas, né, na sua estrutura. Então, o estudo da filosofia não se diferencia hoje muito dos outros estudos, né? A filosofia virou só mais uma disciplina, né? E eu ainda arriscaria dizer que você pode estudar filosofia ou estudar biologia sem nem saber o que são os outros institutos. Então, eu posso passar a minha vida inteira na Unicamp sem nem entrar na biblioteca da biologia e sem nem saber o que estudam lá. E dá para ir além ainda. Eu posso ficar na filosofia, estudando, sei lá, filosofia política e nunca nem saber o que se estuda em, sei lá, filosofia da mente. Então, a gente vê que o processo histórico que a gente vai entender depois, a gente não vai entrar nisso agora, levou a uma especialização, né, muito forte do conhecimento. Só que, gente, na filosofia antiga não era assim. A filosofia antiga, ela era, em muito mais do que é hoje, ela era um modo de vida, um modo de viver. E eu coloquei essa imagem porque esse quadro que acabou ficando bem pixelado, mas que esse é um exemplo muito bom, que é o Diógenes, um dos cínicos, que se você já estudou um pouquinho de filosofia, talvez em algum livro didático aí do ensino médio, você deve lembrar que a filosofia para ele o modo de vida dele era contra todas as regras sociais, por isso ele tinha essa imagem do filósofo do cão, que vivia junto com os cães e fazia cocô em público e várias coisas assim,
porque a filosofia era realmente uma escolha de vida, as pessoas escolhiam viver de um modo filosófico. Mas antes de entrar melhor, eu queria saber um pouquinho, voltar para cá, fazer uma dinâmica bem rápida, se vocês puderem mudar no chat, quem vocês sabem que são os filósofos antigos? Só para a gente começar a pensar um pouquinho de quem a gente está falando. Platão, Sócrates, Aristóteles. Conseguem pensar em mais? A gente tem lá os filósofos que vieram antes, né, desses filósofos clássicos, que vieram depois. Plotino, Zenão, nossa, Zenão foi longe. Xenófanes, Tales, Epicuro. Então, é isso aí, gente. Todos esses nomes estão dentro desse pacotão da filosofia antiga. E eu vou tentar falar um pouquinho de alguns deles que exemplifiquem bem a tese que a gente quer conversar aqui, né? Nossa, muito bom. Vocês lembraram de uns aí que são meio deixados de lado, geralmente. Então, como eu falei, a filosofia, vários nomes para dar para os filhos. Nossa, por favor, tenham piedade dos filhos de vocês. Então, como eu falei, a filosofia ela era realmente um modo de viver, né? Então, um grande exemplo disso, eu acho que o mais fácil da gente enxergar é Sócrates, né? Que ele se envolvia, de fato, em várias discussões filosóficas, né? Para buscar definições, mas o principal objetivo das discussões dele era promover uma vida filosófica, né? Isso fica bem claro na Apologia, que é esse quadro que tem aqui, que é o discurso que ele fez, pelo menos conforme Platão registrou, né? Mas é o discurso que ele fez se defendendo, né, da acusação de que ele estava corrompendo a juventude e tal, e que ele estava adorando outros deuses, e ele defende que ele realmente faz uma defesa da vida filosófica e de que a vida filosófica é a única que vale a pena ser vivida, né? E ele coloca a filosofia como objetivo de examinar a vida, né? Então ele coloca uma espécie não, na verdade, propriamente dito, uma reforma moral que a filosofia fazia nas pessoas. Então a filosofia... É bom isso que eu já falei? E aí tem um outro exemplo interessante, que é o Banquete de Platão. Não sei quem já teve contato com essa obra, mas o Banquete é uma obra em que Platão ele narra um encontro, né, entre vários sábios ali da época de Sócrates, e Sócrates está nesse banquete e eles estão discutindo sobre o amor. E é aí que aparece uma definição muito famosa de filosofia que a gente vê até hoje, assim, aquela definição que o professor do primeiro ano do ensino médio coloca na lousa lá, que é a filosofia como amor pela sabedoria, né? E é interessante porque o Sócrates coloca no discurso que o amor ele se baseia na ausência. Então o filósofo só pode ir atrás, né, buscar a sabedoria porque ele não tem sabedoria. E ele coloca essa figura do filósofo como uma figura muito especial. Então o filósofo naquela época não era só mais um estudante da Unicamp. Ele não estava lá no meio de todo mundo, no bandejão, conversando sobre a vida, e depois ele ia para casa ou ia para uma festa que nem todo mundo. Não, o filósofo tinha ele era uma figura diferenciada, né? E dentro do e quando eu digo filósofo, lembrem-se que isso engloba também a filosofia natural. Então isso engloba o que a gente chamaria hoje de cientistas, né? O que a gente chamaria hoje de biólogos, físicos, químicos, enfim, tudo isso aí. Nas escolas helênicas isso fica mais claro ainda, né? Eu acho que tem pessoas aqui que podem falar com muito mais propriedade, mas quando a gente estuda na faculdade um pouco, porque a gente não estuda isso muito na filosofia, né? Mas em outros institutos, mas as escolas helênicas mostram muito como a filosofia era um modo de vida e cada escola tem um modo de vida muito específico. Eu coloquei uma citação do Sêneca aqui, que é bem ilustrativa. Vocês mandaram alguma coisa? Tá. Que fica bem ilustrativa. A filosofia molda e constrói a alma. Ela ordena a nossa vida, guia a nossa conduta e mostra-nos o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer. Bom, depois dessa citação, acho que fica bem claro, né, o quanto a filosofia realmente tinha esse intuito, né, essa finalidade moral. E beleza, a filosofia natural estava dentro dessa... Nossa, alguém mandou uma...
a versão em latim aí do... Meu pai do céu. Da citação. Mas, bom, os filósofos que eu pulei, que vocês viram e que vocês já tinham mandado, é os que a gente às vezes chama de pré-socráticos, né? Esse nome pré-socráticos tem vários problemas. Eu acho que para os especialistas ele não é muito aceito, porque tem vários sentidos que os filósofos podem ser pré-socráticos, né? Pode ser no sentido temporal, ou no sentido do objetivo da filosofia deles, ou na própria relação com Sócrates. Mas, bom, eu vou usar querendo dizer mais ou menos os filósofos que viveram antes de Sócrates, mas muitos são contemporâneos a Sócrates, tá? Mas eu vou usar isso meio de um jeito meio superficial mesmo, porque essa discussão não cabe aqui, né? Mas os pré-socráticos, eles remetem à origem grega da filosofia, que volta à tese que a gente está trabalhando, né? Bom, quem são os pré-socráticos é porque eu não sabia se vocês iam falar os pré-socráticos ou não ali, então eu coloquei para fazer outra dinâmica, mas a gente já falou vários pré-socráticos, vocês falaram aí. Então, alguns deles são aí, vários vocês falaram, não vou de jeito nenhum tratar de todos e nem vou tratar de muitos detalhadamente, mas então a gente tem Heráclito, Parmênides, acho que ninguém falou Parmênides, né, tadinho? Pitágoras, Anaxágoras, tem os atomistas também, como Demócrito, os próprios sofistas. Bom, e aí a gente tem essa ideia comum, novamente, de que a ciência surgiu na Grécia Antiga e com o Tales, que era um pré-socrático. Então agora a gente pode entrar nessa parte aqui que fala especificamente do Tales. Só que, gente, o que o Peter Harrison coloca, que é muito interessante, que é realmente assim, uma quebra da visão que a gente... Ah, desculpa, Matheus, não vi que você falou Parmênides. Mas então, o que o Harrison coloca que é realmente assim, uma quebra dessa visão que a gente tem de que a filosofia, ou a filosofia natural, ela surge em total oposição a um pensamento mítico-religioso, né? E aí o exemplo maior é o Tales, né? E, bom, a tradição conta que o Tales previu um eclipse solar, tem lá o teorema de Tales que a gente vê no ensino médio, que depois que eu vi isso no ensino médio eu nunca mais vi, mas lógico, eu não fui fazer matemática, mas que ele introduziu a geometria no mundo grego, produziu várias coisas da engenharia, mas, gente, o Tales estava motivado, ele tinha muitas motivações religiosas, isso é muito importante da gente destacar, né, porque isso quebra um pouco essa ideia de que a ciência surgiu para desbancar a religião, né. Então, tem lá no livro detalhando melhor, mas o Tales, um exemplo disso é que ele tem uma observação sobre duas pedras, que eu nem lembro direito o nome delas, eu acho que é magnetita, e a outra eu não lembro, que eu não anotei, mas eram pedras que tinham assim, forças magnéticas que atraíam ou repeliam elas, e ele atribuiu a essa atração, ele falou que isso era devido a uma alma que essas pedras tinham. E aí ele discorre sobre como todas as coisas estão cheias de deuses, porque ele coloca que todas essas forças de atração e repulsão são porque existe um princípio divino nas coisas. E certamente essa afirmação de que a magnetita tem uma alma, ela não parece não combinar, né, com o que a gente tem de ciência moderna. Será que um cientista moderno atribuiria alma a algum objeto? Inclusive, um outro exemplo que o Harrison coloca é que depois que o Tales descobriu o famoso teorema, que eu até coloquei aqui uma explicaçãozinha que eu achei na internet, mas nem sei se é real, assim, se é válido, mas tem lá o teorema de Tales, e que quando ele descobriu esse teorema, ele sacrificou um touro em adoração, né, em louvor aos deuses. Então, bom, parece que dizer que Tales queria desbancar a religião ou que a ciência grega surgiu em oposição ao pensamento religioso já é um pouco problemático quando a gente olha para a vida desses filósofos e pensa o que de fato estava motivando eles, né? E olha que nem tinha cristianismo ainda, né, na época. Digo, não existia Jesus, ninguém está fazendo aqui uma defesa de que esses filósofos eram cristãos e, portanto, queriam olhar para a natureza como livro de Deus, enfim.
Eles eram no sentido simples, eles eram pagãos, né? Mas também não tinha pagãos, porque ainda não tinha cristão, mas enfim. Aí outro exemplo que eu coloquei é o Xenófanes, acho que o Gezi colocou aí. Também, às vezes, tem contradições se ele era filósofo ou não. O Joe falou aí, Xenófanes criticava a visão politeísta dos deuses. Sim, exatamente isso. Mas ele propõe, então, a existência de um único Deus, né? Eu não sei se... Eu diria, você pode dizer que ele se aproximou dos deuses da Bíblia porque ele estava defendendo uma espécie de monoteísmo, né? Mas talvez seja meio força barra pensar na Bíblia. Mas então essa citação dele aqui, né? Um Deus maior entre deuses e homens, assemelhando-se aos mortais, nem no corpo, nem no pensamento. Tudo ele vê, tudo ele pensa, tudo ele ouve, mas completamente sem labuta, ele agita todas as coisas pelo penso ou de sua mente. Acho que eu digitei errado aí. Eu acho que era pelo poder de sua mente. Ele sempre permanece no mesmo estado, agitado de maneira alguma. Então, olha aí o Xenófanes falando, né, sobre como esse próprio Deus aí que ele está propondo infere no mundo natural, né? Aí o outro, bom, acho que eu vou passar aí do Pitágoras, porque eu já estou me alongando muito nessa parte, mas é que eu acho muito legal. Então, a gente, dentro dessa tese que a gente está tratando, tem essa coisa implícita de que a filosofia natural é igual à ciência moderna. Mas a gente agora coloca um grande ponto de interrogação nisso, né? Porque parece que não tinha muito a ver o que eles faziam como o que os filósofos naturais estavam fazendo do que o que um cientista moderno está fazendo, né? E aí resta uma questão ainda, porque a gente falou então da filosofia como modo de vida e a gente falou da filosofia natural. Mas resta uma questão de como o estudo da filosofia natural poderia contribuir com a filosofia como modo de vida. Então, porque parecem duas coisas distintas, né? Então, tinham lá os filósofos naturais e a filosofia era um modo de vida, mas como exatamente isso se relacionava? E aí que o Harrison relembra esse pensamento antigo da suposição de que existia uma ordem moral incorporada na estrutura do cosmos, né? Isso é defendido assim categoricamente por filósofos, e um deles que eu coloquei aqui é o Platão, no Timeu, que ele fala assim, vou ler: os movimentos congêneres ao princípio divino em nós são os pensamentos e as órbitas do universo. Então, congêneres é do mesmo gênero. Então, do mesmo gênero que tem o princípio divino em nós, tem o pensamento e as órbitas do universo. São do mesmo gênero. Cada um deve acompanhá-los, cada filósofo, né? E por meio da aprendizagem das harmonias e das órbitas do universo, corrigir as órbitas das cabeças corrompidas do nascimento e tornar o ser pensante semelhante ao que é pensado, de modo que, depois de ter feito essa assimilação, atingir a melhor vida. Então, lembra lá do objetivo, né, da finalidade da filosofia. Atingir a melhor vida que os deuses estabeleceram para os homens, tanto para o presente quanto para o futuro. Tem vários exemplos assim dos filósofos antigos enxergando essa ordem moral no cosmos e entendendo a importância do entendimento da ordem moral do cosmos num sentido de virtude, né, de crescimento de virtude dos filósofos. Eu até ia pegar uma citação do Aristóteles, só que vai ficar para outra hora, porque senão eu vou ficar muito tempo falando. Mas aí peguei outra do Sêneca, que é o próprio Harrison que propõe, que na verdade não é diretamente do Sêneca, né? Não porque ela aí está se referindo à filosofia natural. Não porque ela tendia a aliviar o sofrimento, estender o homem sobre o mundo material, mas simplesmente estender o império do homem sobre o mundo material, mas simplesmente porque tendia a elevar a mente acima das preocupações baixas, a separá-la do corpo, a exercitar sua sutileza na solução de questões muito obscuras. Então, esse é o que o Thomas Babington está apontando como que o Sêneca tinha como objetivo da filosofia natural, né, ou da física. Isso a gente vê que os filósofos realmente enalteciam, né, a importância da filosofia natural, que hoje a gente não tem muito, né? Eu faço filosofia, mas, poxa vida, o que eu estudo de biologia, né? Nada. Quer dizer, biologia tomando como o que a gente vê de filosofia natural hoje, né?
E aí tinha essa ideia de progressão do conhecimento, e a filosofia natural entrava aí numa primeira etapa desse desenvolvimento de virtudes, né? Porque essas divisões do conhecimento que a gente estuda hoje, a gente tem assim meio que como fronteiras disciplinares, né? Que como elas separam objetos de estudo, talvez até separem métodos, mas na verdade não. O que os filósofos propunham e depois os cristãos também propuseram era que essa divisão do conhecimento era uma progressão de adquirir virtudes, de alcançar uma boa vida. Bom, peraí que eu me perdi aqui nas minhas anotações. Aí eu coloquei essa divisão, o Aristóteles tem outra divisão, mas todas elas são meio similares, no sentido delas começam no estudo da natureza, para depois adentrar o estudo das grandes questões, né, que são a teologia ou a metafísica. Então a gente começa pelo estudo das coisas visíveis, das coisas materiais, para treinar o nosso cérebro para depois adentrar nos grandes mistérios, e eles são o objetivo final. Aí uma citação do Simplício, nossa, o que eu fiz aqui? Que é um filósofo neoplatônico, então ele está bem mais à frente, né, dos pré-socráticos, ele está lá no século, acho que 4 depois de Cristo, e olha o que ele fala, que interessante. A física é útil nas tarefas da vida cotidiana, pois fornece o princípio das tecnologias. Bom, até aí ok. Mas também ela é útil por quê? Por contribuir para levar a parte superior da alma, que é o intelecto, rumo à sua perfeição. Para o que o estudo da teologia é particularmente valioso. É auxiliar das virtudes morais, uma escada que leva ao conhecimento de Deus e das ideias, e por último, incita-nos à piedade e a ações de graças a Deus. Nossa, eu escrevi errado aí. E só lembrando que aqui, pelo menos até onde eu sei, né? Não, isso é meio óbvio, o Deus não é o Deus cristão, mas é o que eles tinham como princípio de tudo, né? A causa, final. Bom, metafísica neoplatônica é para outro rolê, mas só para destacar aqui que esse não é o Deus cristão que ele está falando. E aí, então, a gente acaba por questionar essa tese de que existia essa mentalidade mitopoética, então estava lá o povo grego acreditando nos deuses e louvando os deuses da mitologia que a gente vê hoje, sei lá, Afrodite, Zeus, agora me fugiram todos os nomes dos deuses gregos, politeístas, mas que tinha essa mentalidade que ela foi substituída totalmente por uma mentalidade racionalista, porque a filosofia propunha que o mundo devia ser analisado de uma forma racional e que não existiam essas deidades, que a razão acabou, só quem leu Percy Jackson, e que a razão acabou então com o mito, né? Que a filosofia acabou com o mito. Mas a intenção aqui é mostrar que não foi bem assim o processo, né? Que essa mentalidade mitopoética, primeiro que ela não está em oposição a uma mentalidade racionalista, porque existia muita racionalidade, né, nos mitos, mas também que ela não foi totalmente extinta, né, pela filosofia, que nem era a intenção da filosofia extinguir essa mentalidade. Então, as conclusões dessa primeira parte é que a filosofia tinha finalidades que hoje a gente caracteriza como religiosas, né? E que se a ciência fazia parte da própria filosofia, sob o nome de filosofia natural, então a própria ciência não teria sido um rompimento com a religião, mas sim um meio de se atingir aqueles objetivos religiosos, né? E que, finalmente, a ideia de que a ciência rompeu com o pensamento mítico-religioso é falsa. Então, beleza, a gente falou, eu espero que tenha dado para entender um pouco dessa primeira parte, que eu quis trazer qual é a história do conceito da ciência, né, da filosofia natural. Mas ainda tem a questão do cristianismo lá, né, que a gente tinha... que outra citação que eu vou pular por questão de tempo. Mas agora fica a questão B aqui, né? Então, que o cristianismo impediu a continuidade do desenvolvimento da ciência, porque a gente já viu que houve um desenvolvimento da filosofia natural nesse momento da antiguidade, mas que esse desenvolvimento não foi contra o pensamento religioso, e agora a gente vai ver qual foi a relação dessa filosofia natural com o cristianismo.
E aí a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a nossa noção de religião não está presente nos primeiros séculos da era cristã. Então eles não tinham um molde de religião, né, como essa caixinha que a gente vai colocando um monte de coisa. Então a gente tem a caixinha da religião, a gente coloca o cristianismo, a gente coloca o judaísmo, a gente coloca o hinduísmo, o budismo, e a gente joga tudo nessa caixinha da religião, mas essa categoria não existia, né, naquele tempo ainda. Pelo menos não como é hoje. E aí, uma citação que é muito ilustrativa disso é essa citação da Epístola a Diogoneto, que é um escrito cristão muito antigo, que a gente não sabe exatamente quem era o autor, mas era um autor, mas ele era de certo cristão e estava defendendo não, mas querendo explicar o que era o cristianismo para o Diogoneto. E aqui eu vou usar a palavra cristianismo, mas ela também não era muito recorrente na época. E aí ele fala assim, né? Como vejo, excelentíssimo Diogoneto, que estás demasiado ansioso para entender a piedade dos cristãos, e que tuas investigações acerca deles são feitas com cuidado e sinceridade, com respeito ao Deus em que eles creem e como eles o cultuam. Indagas também porque esta nova raça ou modo de vida apareceu na Terra agora, e não antes. Então é interessante que ele não usou, né, a palavra religião aí. Ele podia ter falado, como vejo, excelentíssimo Diogoneto, que estás demasiado ansioso para entender a religião cristã. Mas não foi isso que ele falou. Ele está Acho que é referindo aos Diogoneto. cristãos como uma nova raça, como um novo modo de vida, e que o Diogoneto precisava entender a piedade dos cristãos, né? Essas coisas que diferenciavam os cristãos. E aí tem um pouquinho sobre cada termo, mas eu não vou falar muito aqui, porque, bom, primeiro que eu não manjo de grego, né? Mas essa palavra teusebeia, por exemplo, ela aparece, só por curiosidade, porque isso é muito interessante, ela aparece uma vez só no Novo Testamento, e a maioria das traduções, pelo menos as que eu peguei aqui nas minhas bíblias em português, né? Porque o Harrison, ele dá as bíblias em inglês, mas a maioria das traduções, de fato, traduzem essa palavra teusebeia como piedade, devoção a Deus e adoração para caracterizar os cristãos, né? E, bom, então, parece que o cristianismo, ele surgiu não tanto quanto como uma nova doutrina filosófica, como um novo sistema de proposições, como uma nova teoria para as pessoas acreditarem, mas ele surgiu... eu acho que eu escrevi errado, Diogo Neto, mas tudo bem. Sorry. Mas ele surgiu como um novo modo de vida, né? Então, é por isso que o entendimento da filosofia como um modo de vida é tão importante, porque a partir disso a gente consegue entender a relação também com os cristãos. E o que era o cristianismo naquela época. É lógico que, gente, eu sei que existem muitos estudos que descrevem o cristianismo primitivo, que tratam da relação do cristianismo primitivo com o judaísmo, com a filosofia pagã, mas a gente está querendo passar um pouquinho rapidamente por eles, para mostrar principalmente essa tese de que a religião não era o que ela é hoje para a gente. Bom, uma das coisas que diferenciava muitos cristãos era essa abrangência universal do cristianismo. Então, eu acho que esse pode ser o fator que pode levar a gente a pensar, talvez, que o cristianismo surgiu, então, como uma religião como a gente tem hoje. Porque o que a gente tem de religião hoje é que a religião perpassa etnia, perpassa classe social, raça, qualquer coisa. A religião, ela é transversal a esses fatores. E isso é uma coisa lá do cristianismo primitivo. Talvez por isso a gente possa achar que com o cristianismo surgiu o conceito hoje de religião. Mas eu acho que a própria visão dos próprios cristãos sobre eles mesmos já mostram que não era bem assim, que embora, sim, o cristianismo tinha essa abrangência universal, assim como a religião tem hoje, então a religião não estava restrita, por exemplo, à religião grega politeísta, então está associada à nacionalidade, bem, entre aspas, grega, com a religião politeísta, e o cristianismo não. O cristianismo não tinha grego nem judeu, o cristianismo era para todo mundo. Mas a própria visão dos cristãos
sobre eles mesmos, coloca que isso não acarreta que a religião era uma categoria universal que dava para colocar vários modos de cultura dentro. E aí a gente entra finalmente na relação do cristianismo com a filosofia pagã. E esse tópico assim, é extremamente complicado, é muito difícil de pegar todas as nuances que tinha, todas as discussões doutrinárias entre a filosofia pagã e o cristianismo, mas o que é importante para a gente é que o cristianismo se opunha à filosofia pagã, não tanto no sentido doutrinário, né? Não tanto no debate de teses, mas sim no modo de vida diferente, né? Inclusive, o cristianismo compartilhava, né, do objetivo último da filosofia pagã, que era um bom modo de vida, né, que era a vita beata, conforme o Agostinho vai falar. Deixa eu só me localizar aqui. Beleza. Então, por isso que a rivalidade não estava tanto no conhecimento científico, não estava tanto na filosofia natural, mas sim nos modos de se viver. E é por isso que não foi tão diretamente assim que o cristianismo ele fez diminuir a filosofia natural, né? Ele fez diminuir o exercício da filosofia natural, porque ele considerava que o mundo natural não devia ser estudado. Não, mas é que o cristianismo propunha um novo modo de viver. Um novo modo de viver que também considerava importante o estudo do mundo natural. Então, conforme essa citação que eu coloquei do Agostinho, que ele coloca o que tinha de semelhante, né, que era a própria finalidade da filosofia. Então, primeiramente, permita-me dizer que, em geral, há uma ocupação premente comum a todos os filósofos. Todos se empenhavam com dedicação, investigação, discussão, com seu modo de vida, em aprender uma vida bem-aventurada, a Beata Vita. Era a sua única razão para filosofar. Pense, porém, que os filósofos têm isso em comum conosco. Então, gente, eu não estou falando isso aqui da minha cabeça, tá? Portanto, o desejo pela vida bem-aventurada é comum aos filósofos e aos cristãos. Isso se relaciona muito com a ideia de que o cristianismo ele era uma realização de um objetivo que a filosofia pagã não conseguiu cumprir. Então, que o cristianismo era assim, ele era, como o Harrison coloca, ele era a mesma coisa que eram a lei dos hebreus para o cristianismo. Então, era também a filosofia pagã para o cristianismo. Então, esse paralelo de que a filosofia pagã era um preparatório, né? Era um preâmbulo para o cristianismo. Uma progressão. É uma progressão, mas é um cumprimento, é o final da progressão. Mas a progressão é uma boa palavra. Isso se relaciona também com aquela antiga divisão lá que eu apresentei, aquelas divisões do conhecimento, que o próprio Agostinho ele coloca, né? Que eu vou voltar lá naquele slide, porque eu não fiz outro slide sobre isso. Aqui. Então, o Agostinho ele até cita essa divisão, que é platônica, mas pelo que eu entendi, ela também é estoica. E o que ele fala, né? Que a filosofia natural, ela estuda o Deus como a última causa do ser. E que a lógica, ela estuda Deus como um critério de pensamento, e a ética é como Deus regra a nossa conduta. Então, ele usa essa mesma divisão, né? Para entender a importância que cada uma tinha. Então, talvez o cristianismo tenha feito diminuir o exercício da filosofia natural, não porque ele era contra a filosofia natural, mas era porque ele era o próprio cumprimento dessa boa vida que a filosofia natural dentro da filosofia estava buscando. E o cristianismo cumpria isso, né? Ele finalizava isso, né? Tinha mais umas coisinhas que eu queria falar antes da conclusão. Eu não coloquei nos slides, mas é muito interessante também. O Harrison, no fim do capítulo, ele discute um pouco a noção de crença
e doutrina. E isso é muito interessante para a gente entender também qual era o papel da crença no cristianismo. Porque se hoje a gente vê religião, né, como um sistema de crenças e práticas, é porque a gente tem essa ideia de que crença é algo que a gente subscreve. Então, assim, é algo que eu concordo. Então, se eu tenho uma crença em Deus, é porque eu concordo, eu acredito que Deus existe. Mas crença, no sentido antigo, não tinha esse sentido de concordar com uma proposição, concordar com uma ideia. Mas tinha uma ideia de entrega, de fidelidade, de obediência, né? Então, não era bem que assim, eu acredito que Deus existe, por isso eu vou não matar alguém. Não era bem assim essa relação, mas era eu creio em Deus, então eu me entrego totalmente a Deus. Na verdade, eu mesma dizer que eu creio em Deus significa que eu me entreguei a Deus. E daí ele fala também sobre o credo, sobre o papel dos credos, né? Porque então ele até contrasta o credo apostólico, que a gente tem até hoje, com o credo de Epicuro, e ele coloca que a importância do credo não era necessariamente a gente recitar e concordar com tudo que a gente estava falando, então a gente memorizar as coisas que a gente cria, então, nossa, eu preciso lembrar aqui, né? Verdade, eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito. Não, mas a recitação do credo tinha um objetivo de disciplinar a pessoa que cria para ter uma vida correta, para purificar o coração dela. E ele fala que é a mesma coisa do credo de Epicuro, que eu ia pegar aqui para a gente ver, mas eu acabei achando que ia ficar muita coisa. Mas que ele era recitado para inculcar a atitude da vida correta, não tanto para inculcar uma crença, para inculcar uma coisa que a gente deve concordar, mas para nos disciplinar, para disciplinar os epicureus, no caso, para viverem uma vida correta, né? Novamente, a gente vê aí esses objetivos morais muito mais fortes dentro da filosofia do que a própria questão doutrinária, né? E essa ideia, então, de crer como acreditar na existência ela é muito moderna. A gente tem costume de deslocar essa ideia lá para a antiguidade como se fosse a mesma coisa. E se essa ideia de crença ela é tão cambiante na história do Ocidente, ela também não deve ser suficiente para a gente definir religião a partir de crença. Então, como a gente vai definir um conceito qualquer que já é obscuro com outro conceito que é mais obscuro ainda, que é o conceito de crença, né? Então, por isso que o Harrison aponta que não dá para a gente definir religião simplesmente como um sistema de crenças e práticas, falar que o cristianismo era uma nova religião com novas crenças e novas práticas, né? Era muito mais complexo. Tem mais coisas que eu queria falar, mas eu não queria passar de 50 minutos. Eu comecei 10h20. Então, eu teria até 11h10. Então, acho que eu vou partir para a conclusão. E aí, daí vocês colocam as questões aí e a gente discute um pouco. Então, voltando lá, aquelas duas teses iniciais, né? A ciência surgiu na Grécia Antiga, em especial com Tales, em oposição à religião vigente, até que o cristianismo impediu a continuidade do desenvolvimento da ciência. Como essas teses ficam? Então, para resumir bem, né, tudo que eu falei até agora, a filosofia natural, ou a ciência, não surgiu em oposição ao pensamento mítico religioso, mas sim como uma de suas facetas. Ela não era uma alternativa às explicações teológicas, mas sim uma explicação teológica alternativa. E a tese de cima sobre o cristianismo, de baixo sobre o cristianismo, a filosofia natural não se subordinou à teologia pelos pais da igreja. Então, essa imagem de que os pais da igreja tomaram conta da filosofia natural, né, e não deixaram mais ela progredir. Na verdade, os próprios filósofos pagãos já viam a teologia como finalidade da filosofia. E tudo que eu quis dizer aqui está resumindo essa frase. Os filósofos pagãos já viam a teologia como finalidade da filosofia. E, gente, teologia, abstraiam isso para um sentido antigo, tá? Que é
que é a investigação das causas finais, a investigação do que estava além do que se podia ver, né? E não teologia no sentido mais moderno, assim, que a gente tem o estudo da Bíblia, né? O estudo de Deus, é muito mais complexo. A filosofia não estava dissociada de elementos religiosos. Se o cristianismo é responsável pela diminuição da filosofia natural, é apenas no sentido de assumir o lugar dos objetivos morais e teológicos dessa filosofia. Então, gente, não é que aquele gráfico lá... Cadê o gráfico? Aqui. Então, eu não estou querendo dizer que não houve essa queda, tá? Ela houve, eu acho, em algum sentido. Mas eu acho que, primeiro, ela não foi tão brusca e ela não teve as causas que a gente acha que ela teve. Então, e por que a gente acha essas causas, né? Que é a grande questão da ABC2, né? Porque a gente coloca que existia um conflito entre ciência e religião. Esse conflito era perene, foi perene em toda a história da humanidade. E é isso que a gente está querendo dizer que não aconteceu. Bom, então essas são as conclusões principais que eu queria que a gente tivesse em mente para um debate agora. É isso que, se você não concorda com alguma coisa do que eu falei, provavelmente isso vai te levar a não concordar com esse final aqui, né? Eu não sei até que ponto eu defendi muito bem, porque eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, assim, porque era muita coisa, muita informação que eu queria passar. Mas a gente pode discutir, acho que a partir desse slide, mas de tudo que foi falado aqui. Eu vi que o pessoal está mandando umas coisas, mas eu não vou ficar lendo agora, senão vamos perder. E é isso, eu coloquei essa carinha porque eu queria pedir desculpa, porque, gente, é muita informação mesmo, tá? E eu piro muito, assim, nessa parte da filosofia antiga. Eu acho muito importante a gente entender a filosofia antiga para a gente entender o que é a filosofia hoje e o que mudou, né? Qual foi o grande twist aí que rolou na história, que a gente vai ver no capítulo, acho que no capítulo 5, a gente vai ver um pouco melhor o que levou aquela filosofia antiga como modo de vida a virar um instituto da Unicamp. Isso que a gente vai tentar entender um pouquinho depois, né? E o que a ciência, o que isso impactou, né, na concepção que a gente tem hoje de ciência. Então, é isso. Vou voltar aqui. Eu acho que eu vou deixar esse slide aqui para a gente. E a gente pode continuar a partir dele. É isso, gente. Obrigada. Desculpa aí por falar muito. Desculpa se meu som estava ruim e pelos detalhes técnicos aí que falharam também. Imagina, Emma. Muito boa a apresentação. Achei incrível, né? Bem didático, de uma forma bem... Eu, pelo menos, para mim, tranquila de lidar. Achei bem, que ficou bem desenhadinho. Para mim, que sou totalmente horrível em filosofia, né? Sou da área de exatas, mas até eu consegui entender. Obrigado. E vamos abrir para as perguntas agora, né, galera? Alguém tem alguma pergunta aí? Só abre o microfone. Daí eu tenho uma observação, posso fazer? Pode? Manda bala. Primeiro, obrigado pela apresentação, né? Foi muito bom. Eu sei que você gosta muito da parte da filosofia como modo de vida, né? Que você tinha discutido. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre essa... assim, eu lembro que uma das coisas que a gente estudou, conversou no primeiro estudo foi essa, né? De que tanto ciência quanto religião, no passado histórico um pouco distante, né? Até pelo menos 500 anos, 800 anos atrás, eram virtudes, né? Eram formas diferentes de se... era diferente do que a gente considera hoje, né? No primeiro encontro também, a gente contrapôs essa visão de que ciência e religião são práticas ou conjuntos doutrinários, né, de crenças, com essa com essa ideia de virtude, né? Eu queria, você consegue comentar um pouquinho sobre essa relação? Porque acho que isso vai ficar mais claro para o pessoal, uma mensagem que dá conexão entre esses dois capítulos, né? Eu não sei exatamente.
Você não sabe o que eu quero dizer com essa observação? Não entendi. Não, eu sei o que você quer dizer, mas eu não sei o que você quer que eu comente. Não, Essa a então ideia de virtude na filosofia antiga é tipo isso? não, assim, eu não sei se o pessoal lembra, a gente conversou sobre eu acho que eu vou fazer essa observação rápida então, tá? Porque eu acho Tá que bom, pode tá fazer. mais claro na minha mente, seria mais pertinente porque você tá com isso na cabeça por ter preparado o estudo, né? Mas a ideia de ciência e religião como virtudes tem tudo a ver com essa discussão do passado histórico, né? Ver a filosofia como um modo de vida e ver que o cristianismo, quando surgiu, o pessoal tinha dificuldade em colocar o cristianismo numa caixinha, é crucial para entender que ciência e religião não eram as mesmas coisas do passado. Isso é básico. O que a gente chama de ciência e religião hoje, certamente não eram as mesmas coisas. Por quê? Porque a filosofia não era um sistema de crenças, um sistema proposicional de crenças, um sistema doutrinário no sentido que a gente tem hoje, né, de um livro de doutrinas filosóficas, né, rigorosamente provadas, mas isso estava relacionado a um modo de vida, né, é mais ou menos aquele sentido que a gente dá quando fala assim, a filosofia dele é diferente, né, a filosofia dessa pessoa, a filosofia dessa empresa, a filosofia dessa organização, é mais ou menos esse sentido, só que muito mais, tinha a ver com anseios últimos, né. E aí, é isso que é legal, assim, a Marília ela bem mencionou a filosofia natural como uma, como assim, um meio de abrir, digamos assim, de desenvolvimento moral também, né? Isso é bastante importante para a gente entender. Isso tem totalmente a ver com o conceito depois que a gente vai ter mais ou menos na Idade Média de virtude, de ciência como virtude. Isso é ciência como uma forma de progresso moral mesmo, né? A ciência como uma das virtudes portanto, ela, digamos assim, entra nessa escadinha do progresso moral humano, né? Você precisa aprender, você precisa se conformar, aquela citação do Platão excelente. Então, tipo assim, eu acho que isso é muito legal. Eu não sei se o pessoal percebeu essa diferença, digamos assim, mas quando os cristãos chegam, todo mundo tem muita dificuldade em falar o que são esses cristãos, né? Ela também colocou uma citação, eu acho a citação particularmente sensacional, assim. É porque ele fala assim, aquela citação da carta do Diogneto, que fala assim, você está a fim de entender o que são os cristãos, esse modo de vida, essa forma de enxergar, como que é? Eu estou tentando achar aqui no livro. Essa Como nova que é? raça. É entender a piedade dos cristãos, em que eles creem e como cultuam os Kelvin, né? Indagam porque essa nova raça, o modo de vida, ele não consegue caracterizar como uma coisa só, né? Eu acho isso fantástico, assim, é um ponto de partida bem legal para nossa conversa, né? Depois eu falo mais coisas, porque esse capítulo é impressionante. Mas é assim, modos de vida, né? O que que isso significa? Isso é muito importante. Ver que, tipo assim, isso tinha a ver com uma visão mais ampla do que era a vida humana e das finalidades que a vida humana se dirigia, né? No caso da filosofia pagã, eu precisava estudar a fim de sei lá, de me desenvolver moralmente, né? Em vários sentidos, né? Quando naquela citação do Platão, ao se conformar às órbitas do universo, você também se reordena internamente, né? De modo que você se dispõe moralmente enfim, a uma harmonia interior maior. E aí os cristãos não pareciam nada com uma religião, porque não tinha isso, né? Tinham essas práticas diversas, esses diversos modos de vida. O cristianismo mesmo foi colocado como uma filosofia em algum momento, né? Porque filosofia não é o que a gente pensa hoje, né? Eram modos de vida. Sim, depois eu entendi o que você quis lembrar, que é da ciência como virtude, né? Eu não peguei da primeira vez que você perguntou. Mas, sim, é muito o que você falou. O Samuel, eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci, então eu vou falar sobre essa pergunta do Samuel aqui que ele mandou. Na discussão entre Paulo e os filósofos, ali em Atenas. Então, essa que você está falando que está em Atos? Talvez eu precise ter uma referência melhor, assim, porque eu não. É em Atos capítulo 17, ele está em Atenas discutindo com os filósofos. Ah, tá.
Bom, eu não sei de cor, assim, tipo, acho que eu não consigo fazer essa análise direta. Você tem na cabeça isso, Gizi? Posso abrir aqui, a gente vê junto, né? Eu lembro sim a passagem. Eu queria entender também. Eu posso ler aqui, pode ser? Não é um pouco longa, Samuel? Você consegue dar um resuminho rápido assim, Na verdade, para a assim, galera entender? a ideia lá em Atos, Paulo está na segunda viagem, ele chega em Atenas e ele vê os filósofos discutindo ali nas praças, né, era bem isso, e Paulo começa a discutir com eles, e o texto parece mostrar que esses filósofos, eles estão ali discutindo, eles estão querendo chegar a algum lugar, mas Paulo os chama de idólatras, porque o fim deles parece chegar nesses deuses, né? Então, eu enxergo uma relação, isso com o que a Maíra falou, porque estava ligado a. Eles estavam discutindo filosofia, eles estavam discutindo uma série de coisas, mas Paulo os chama de idólatras, né? Então, ele está ligado com alguma coisa relacionada a Deus. E é interessante no texto também que Paulo é levado para a Europa e ele faz uso de discursos filosóficos, né? Ele cita Epimênides, ele cita alguma coisa. Então, eu penso que possa haver alguma relação aí de como Paulo ele está ali, e a gente olhando o discurso, depois vocês podem observar mais claramente, que Paulo ele parte do discurso filosófico da época, ele parte de questões filosóficas, dessa busca pelo conhecimento, e ele parte de questões como, por exemplo, esse princípio criador do universo, que está muito ali no universo grego, muito inerente, né, ao pensamento grego. E ele fala, cara, esse cara é Jesus. Nós descobrimos, eu tenho para vocês aqui hoje que tudo isso aí que está sendo colocado é Jesus. A gente encontrou aí, né, todo esse princípio, né? E como a grande discussão lá foi que Paulo chegou e ele disse a palavra ressurreição, e os gregos não criam na ressurreição, porque tinha aquela dicotomia de alma e corpo, né? E eles claramente, aí para o discurso, porque ele não consegue continuar, mas eu acho que talvez é um pouco enxergue da relação, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Arthur, deixa eu só fazer um comentáriozinho aí, você fala, tá? Então, eu acho que nesses momentos, né, em que os cristãos encontram diretamente com os não cristãos, a gente consegue ver muito dessa relação, né? Aí eu abri aqui depois Atos 17, a primeira coisa que veio aqui foi, enquanto andava, o Paulo falando, né? Enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Então, ele está trazendo, né, realmente essa ideia assim de como a revelação do Deus cristão, né, através do seu filho Jesus, é realmente assim o corolário, assim, não é essa palavra que eu, mas é a realização do que os filósofos pagãos estavam tanto buscando, né? Com certeza essa ideia assim está muito presente. É isso que eu ia comentar. Você está procurando aí também, Gizi? Tá bom, então. Bom, eu não sei se era algo assim que você estava pensando, Samuel, mas uma coisa que é importante também é que lembrar é que as questões filosóficas não estavam dissociadas das questões religiosas, né? Então, a teologia, a metafísica, ela estava dentro da própria filosofia. Hoje a gente estuda separado, hoje a gente estuda teologia e a gente estuda filosofia. Mas não era assim antes, a teologia estava dentro da filosofia. Ela era, na verdade, o objetivo final da filosofia. Isso que é interessante de ver, né? Essa especialização do conhecimento que aconteceu aí. Bom, você quer comentar de novo, Samuel? Pode responder, viu? Não tem problema, não. Não, Maíra, é isso mesmo. Você usou a palavra plural, foi o apogeu, né? Seria aqui da questão. Não é isso mesmo. Acho que esse é um pouco daquilo que eu observei, olhando para a sua apresentação. Eu lembrei desse texto de Atos aqui.
de que como Paulo não está propondo ali um rompimento, né? Ele está propondo ali uma conclusão de tudo aquilo que eles pensavam. Né? Então, acho que é um pouco disso. Sim, muito bom, de fato. Você quer comentar, Arthur? Era mais por aí mesmo. É que acho que ali em Atos 17 é muito essa questão que a gente tem visto de virtude, né? Porque você vê que Paulo ele fala com o pessoal do Areópago a respeito da sua forma de culto, quanto deuses eles têm, todas essas questões. E quando ele apresenta o cristianismo como um estilo de vida. E você vê muito esse aspecto de culto quando você lê a primeira carta de Coríntios. Tá um pouco baixo meu áudio? Tá de boa? Quando você segura o microfone assim, fica melhor. Beleza. É que tem hora que ele fica pelo computador e tem hora que fica pelo microfone. Então, tipo, esse aspecto de Paulo, quando ele pregou no Areópago, ele tenta trazer um estilo de vida do qual ele traz as virtudes que a gente tem visto. Poxa, isso vai levar até o cristianismo e tudo mais. E a gente repara muito isso quando nós lemos a primeira carta de Coríntios, que é quando Paulo ele vem rebatendo o pensamento da igreja de Corinto a voltar à antiga prática. Eles falam, vocês não vivem nessa vida, vocês entenderam que o estilo de vida se leva a Cristo, então vocês têm que abandonar isso e viver dessa forma que vocês aprenderam. Não retornem à antiga maneira de pensar antiga, mas vejam em Cristo como você repara todas essas coisas. Mais ou menos isso. Sim, muito bom. Eu ouvi o comentário agora da Bia Furtado e queria aproveitar para comentar uma coisinha que eu acabou passando. Ela comentou, né, a discussão sobre crer como acreditar na existência de me remeteu à passagem em Tiago, ela colocou. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez. Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Uma coisa que que ele contrasta aqui é essa crença como só acreditar, né, e concordar. E a fé cristã, ela é muito mais do que só um acreditar, isso até os demônios fazem, né, como ele coloca. Mas ela requer as obras, e daí eu coloco aqui as obras como essa entrega, né, essa confiança plena no Deus. E, bom, aí tem várias conversas possíveis, eu acho que seriam muito interessantes, sobre como que, historicamente, essa crença como entrega foi realmente, assim, dando lugar a uma crença como um concordar mesmo. Eu acho que parte disso é muito essa filosofia moderna que coloca o pensar como mais importante, né? Que coloca a nossa mente como o centro, assim, então a gente precisa concordar. É isso que a gente precisa fazer as pessoas concordarem que Deus existe, que Jesus é Deus, que Jesus ressuscitou, né? Mas o crer é muito mais que isso, né? Muito mais que um concordar. Pode falar, Gizi, eu acho que eu já sei o que você vai falar. Não sei se você sabe. Eu ia comentar sobre a coisa que Tava pensando aqui, Samuel. Faz sentido a gente conectar esses dois assuntos, né? À luz da apresentação que a Marília fez hoje, baseado no capítulo 2 do Harrison, recomendaria muito, não sei se você está lendo, mas leia esse capítulo 2. Leia o livro inteiro. E aí, quando passar pelo 2, a gente conversa. E aí, cara, assim, o argumento central do capítulo 2, como foi o que a Marília fez, né? Então, a filosofia, ciência, religião eram coisas diferentes no passado. No passado antigo nem tinha religião, né? Então, assim, religião como a gente concebe hoje, o que a gente concebe? No primeiro encontro, não sei se você lembra, a gente falou que parte da concepção moderna de religião tem a ver com as práticas. Então, lembra que eu peguei a definição do dicionário Oxford, falava assim, religião é um conjunto de práticas, enfim, de crenças, e é uma definição ampla, né? Que diz respeito a tudo que crer em coisas transcendentais por meio de prática e exercitar práticas, alimentar crenças, doutrinas, enfim, comunidades em torno de elementos transcendentais. E no passado antigo não tinha isso, né? Então, quando a fé cristã surge, os caras acham mesmo difícil de entender o que é o cristianismo. Por quê? Porque
aquilo não parecia com nenhuma das escolas gregas, tá bem? Aquilo parecia uma nova doutrina, mas não no sentido contemporâneo de doutrina. Para isso seria legal você ler o livro para ver como é que doutrina está apresentado. Mas doutrina, as pessoas elaboravam doutrinas com a finalidade de endossar aquele modo de vida que a filosofia carregava. Então, uma doutrina filosófica, ela era importante, a doutrina filosófica, mas primeiro que ela não era escrita. A prioridade dos filósofos pagãos era falar e não escrever, por mais que a gente tenha coisas escritas. Mas as escolas filosóficas cultivavam a filosofia falando e não escrevendo. Então, doutrina para os filósofos pagãos tinha um sentido assim: era importante ser elaborado, é importante elaborar um conjunto básico de ensinamentos em torno dos quais aquela escola se norteava, mas aquilo estava girando em torno do modo de vida, tá bem? Aquilo era porque eles acreditavam que endossar aquela doutrina e o aprendizado daquela doutrina gerava o desenvolvimento de virtudes, gerava um desenvolvimento de um progresso moral humano em direção à finalidade, enfim, de se harmonizar internamente, de ter uma boa vida, uma verdadeira boa vida. Esse é o ponto. A visão deles é de que a gente precisava ter uma boa vida. E a filosofia era um meio para isso. E aí os filósofos gregos, quando veem a fé cristã, vê o que Paulo está dizendo, eles falam, mas isso é uma forma de boa vida? Mas não parece totalmente. Por quê? Porque, bom, tem elementos transcendentais, mas em que medida isso se relaciona com a nossa moralidade, com o modo de vida como a gente está vivendo? Eles não conseguem entender completamente. Eles acham esse discurso estranho, levam o cara para o meio da cidade para debater lá no meio da cidade de Atenas. E aí, lá no Areópago, ele expõe a fé cristã, expõe o que os cristãos acreditam, e aí ele fala dos modos de culto. E aqui que era o meu comentário. Modos de culto também era outra coisa. Então, assim, quando o Paulo fala contra a idolatria dos atenienses, ele não está como, por exemplo, criticando outras religiões, mas ele, no sentido moderno que a gente tem. Embora a gente possa ler como se aquilo que os gregos faziam eram atitudes religiosas, eram disposições religiosas, o que a gente chama hoje de disposições religiosas. Mas modos de culto tinha muito mais a ver com essa visão integral da vida, né? O que você, em última instância, depositava como sua esperança última, mas relacionado a esse modo de vida mesmo. O que você considerava mais fundamental na sua escala de valores, de crenças, na sua visão do mundo. Então, tipo assim, para Paulo, ele vê e fala assim: vocês são idólatras, eu vejo que vocês são bastante religiosos, vocês creem, mas não no sentido de religião que a gente tem hoje. Vocês creem e depositam esse modo de vida em coisas que são feitas por mãos humanas. E, no entanto, Deus elegeu um homem porque vai vir julgar os vivos e os mortos. E esse homem é Jesus, ele ressuscitou esse cara. E aí isso assusta eles, né? Então, eu queria só chamar atenção para isso. Os altares dos gregos não eram tão parecidos com, digamos assim, fazendo uma analogia com digamos assim, cultos, rituais que a gente tem hoje no sentido moderno, o modo como a gente enxerga isso, embora tenha totalmente a ver. Mas o ponto aqui é que não era dois embates de religião, uma religião contra a outra, mas era um conflito de modos de vida, né? Os gregos não entendiam como esse modo de vida dos cristãos se encaixava ou lidava com o modo de vida deles, né? Isso aparece um pouco depois que eu peguei para ler inteira. Eu não terminei a leitura, mas na epístola ao Diogneto lá, que eu citei uma partezinha, ele chega a falar, né? É interessante porque eu imagino assim qual era a incógnita que tinha das pessoas com relação aos cristãos, porque ele fala assim na epístola, essa parte que eu estou lembrando agora. Que os cristãos não tinham nenhum modo de vida diferente, no sentido de que, assim, eles não se fechavam em uma escola, sabe? Eles não tinham lá, eles não ficavam, não viviam em volta de um pórtico, ficavam lá o tempo todo e viviam só entre eles. Não, eles viviam na sociedade, né? Mas, então, ao mesmo tempo que eles não tinham um modo de vida específico, eles tinham um modo de vida específico, porque eles viviam na sociedade com uma postura diferente. E era isso que eu fico imaginando as pessoas olhando e falando: meu, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Esses caras vivem de um jeito diferente, mas eles vivem no meio da gente também, sabe? Enfim, eu recomendo também a leitura da epístola inteira, vale muito a pena, para entender essa questão do modo de vida também. Alguma Ana falou aqui que também. A Ana Bezerra, pode falar aí, Ana. Oi, sim. Não, queria agradecer, sua apresentação foi muito clara e bem
bem clara mesmo. Bom, não, eu queria só, na realidade eu queria primeiro te fazer uma pergunta, porque o Gesiel falou que você se interessa muito por essa questão da filosofia como maneira de viver, né? E essa é uma pequena, uma parte, um pouquinho da minha pesquisa, e aí eu queria saber, tipo, o que que você lê para isso, sabe? Tipo, o que que você lê de autor. E a outra coisa, só queria só trazer, talvez um pouquinho mais uma contribuição, porque eu estudo o filósofo Sêneca, né? E é interessante, eu achei muito interessante que você falou que o cristianismo era como se fosse uma realização daquilo que a filosofia natural não tinha conseguido cumprir. Não sei se, eu acho que você falou isso, né? E é interessante porque nas cartas do Sêneca, ele sempre fica admoestando, né, o leitor a viver de acordo com aquilo que ele fala, assim, sabe? Então, tipo, ele fala assim, por exemplo, ó, que esta seja a síntese de nossa proposta. O que sentimos, falemos, e o que falemos, sintamos. Concorde a linguagem com a vida. E aí ele vai fazendo muitos exemplos, assim, né? Que ele fala que os filósofos cínicos, às vezes, eles andavam descuidados, com a barba muito grande, sem aparar a barba, para mostrar que eles eram aquilo, sabe assim? Aí ele fala assim, também não é assim, não exagera. Tipo, é bem engraçado, porque também ele está num mundo romano que é muito diferente do mundo grego, né? Assim. E aí até o próprio Cícero, né, o advogado, o famoso advogado, pai dos advogados, ele critica bastante os filósofos. Ele fala assim, esses caras só ficam falando, falando, falando e nunca faz nada do que... Então existia mesmo essa crítica, assim, sabe, que às vezes eles ensinavam muito, eles falavam... É engraçado que naquela mesma passagem de Atos 17, o Lucas, ele escreve assim, porque os gregos nada mais faziam do que ficar discutindo, sabe, assim, tipo, a visão de Lucas sobre os gregos era aquela, sabe? Então, aí é isso que eu queria falar, que é interessante que você falou, porque eu não sei se você que faz filosofia, eu acho que às vezes o pessoal que estuda filosofia divide um pouco mais os gregos dos romanos, né? Alguns grecistas nem consideram Sêneca um filósofo, né? Mas um divulgador de filosofia, porque os verdadeiros filósofos foram os gregos. Mas, assim, no mundo romano também acontecia isso. Eles tinham, sim, se apropriado dessa cultura, eles trouxeram a contribuição e a visão deles, né, romana, e aí existia essa discussão. E é isso que eu queria falar. Eu acho que, nossa, muito, muito bom mesmo. Obrigada por essa contribuição. Eu acho que tem uma diferença, assim, no tempo histórico também, né? No desenvolvimento da filosofia, né? O Sêneca está um pouco mais para frente, né? Dos gregos clássicos, então tem essa divisão tanto geográfica quanto temporal aí, né? E de fato, assim, eu acho que os filósofos atuais relutam em considerar, tipo, Sêneca ou outros como filósofos, de fato, né? Mas também essa é uma discussão que eu não estou aprofundada, talvez o Gesi saiba um pouco mais, mas o que eu ia dizer? Mas também tem um estudo muito muito forte da filosofia estoica no geral. Aí eu não sei, tipo, eu não sei onde o Sêneca se localiza dentro desses estudos da filosofia estoica, mas mas eu acho que o estoicismo, no geral, é mais bem quisto, assim, como filosofia, né? E aí você perguntou também do que eu leio. Bom, eu pirei, eu já estava pirada nisso há um tempo, no livro do Pierre Hadot, que o Harrison, né, o Harrison cita várias vezes. Daí ele cita dois, né? O Filosofia como Modo de Vida, né? Philosophy as a Way of Life, acho. E o What is Ancient Philosophy, o que é filosofia antiga. Aí, tipo, eu li mais esse o que é filosofia antiga, mas tem a nota de rodapé 17 do Harrison, do capítulo 2, tem altos textos que eu não cheguei a ler, não deu tempo mesmo, e estava pirada demais no Hadot. Eu sei também que tem essa tese, ela é um pouco controversa, da filosofia como modo de vida, mas eu não estudei ainda quais são os argumentos contra essa tese. É isso.
Alden, está por aí? Tô sim. Acho que Acho que a você. Bia, né, tinha uma. Acho que a Bia tem uma pergunta. A Bia Furtado? Isso aí. Peraí. Eu vou tentar aparecer, peraí. Acho que foi, né? É uma angústia que eu queria compartilhar, talvez, que a Marília deu o exemplo do estudo do ciclo de vida das briófitas na biblioteca, que é uma coisa tão impessoal. E eu fiquei pensando, porque lá no final do capítulo, Harrison comenta que a ascensão, assim, do cristianismo meio que diminuiu o escopo da filosofia natural no sentido de que ela agora tem um caráter mais amoral e meio... Qual que é a palavra que ele usa? Mas, assim, menos teológico, ou não teológico totalmente. E eu fico pensando, por exemplo, eu estudando a vida e a forma como a vida se propaga, enfim, todos os mecanismos que estão relacionados, de uma forma, de fato, que é muito impessoal, é muito amoral, não tem nenhuma conotação que seja realmente muito próxima de uma moralidade. E daí eu fico me perguntando o que aconteceu para que a ciência hoje seja tão amoral, né? Tá muito... Não dá nem para aplicar qualquer tipo de certo e errado. E, ao mesmo tempo, me lembro do capítulo passado que a gente leu sobre ciência como virtude. Daí estava me perguntando, será que o Harrison vai explorar um pouco mais disso daqui a pouquinho, né? No próximo capítulo? Ou eu vou ficar convivendo com essa dúvida? Ah, meu Deus! A ideia é isso. Vou desativar. Eu acho que o Gesi tá bem querendo responder aí, então eu vou deixar ele. Bia, essa é a pergunta das perguntas. Parabéns pela formulação. Acho que essa é a questão que todos nós estamos aí dentro, né? Falando assim, o que aconteceu então? E a gente vai conversar sobre isso no resto do livro. Acho que isso vai ser bem legal a gente conversar. Mas tem tudo a ver, uma resposta preliminar, é que isso tem tudo a ver com um tipo de desenraizamento espiritual do Ocidente, né? A gente tinha, então, conectado no passado, no Ocidente, as virtudes internamente, né? A ciência como uma virtude intelectual, o hábito de repetir demonstrações e de, enfim, conhecer o mundo natural com um fim de me ordenar internamente, né? Eu estudo as briófitas e, de algum modo, estudando briófitas, vendo como o mundo é ordenado, eu me ordeno também, né? Eu me submeto à ordem natural, eu também, enfim, isso desenvolve virtudes intelectuais que estão ligadas a questões morais. E ao praticar o culto a Deus, que o culto a Deus não é mais não é a prática externa, eu me ordeno também, eu me disponho cada dia mais, cada vez mais ao conhecimento de Deus e à contemplação de Deus. E aí a gente separou essas duas coisas, e separar ciência e religião tem tudo a ver com outras separações que a gente fez. Do campo moral, como eu comentei com relação ao comentário que o Wendel fez, ele comentou, né, que a teologia, como foi? Na teologia chamamos isso de indicativo e imperativo, isso é, indicativo seria epistemologia e a ética o imperativo, né? A ideia de que o que são as coisas, ou digamos assim, como podemos conhecê-las e o que a gente deve fazer a partir disso. No passado histórico, essas coisas não estavam tão separadas. A epistemologia, a ética e a ontologia, elas andavam juntas. O que as coisas são, como podemos conhecê-las e o que a gente faz a partir disso, não estava separado como tá hoje pra gente. Várias razões, várias coisas levaram a gente a essa situação de hoje, né? Hoje a gente vive uma era secular que separa a dimensão pública, quer dizer, aspectos da religião como uma, digamos assim, como uma categoria relevante para a gente olhar para o mundo. Hoje a gente faz ciência e a nossa ciência é meio, digamos assim, a gente dissecou a ciência, né? Ela não tem mais essa vida moral, parece. Ela não tem mais esse componente tão vivo em termos de, tipo assim, teleológico, né? Em termos de finalidade, como tinha para os antigos. E essa é a grande pergunta. Eu não respondi, mas o ponto é, o que aconteceu? Acompanhe o livro, acho que isso vai ser bem, bem legal. E aí o resto a gente vai conversando. Tem tudo a ver com um palpite meu, tem tudo a ver com aquele
a Stephanie falou uma coisa assim também, e eu comentei sobre o Alasdair MacIntyre, que ele fala sobre assim, como na modernidade as virtudes ficaram de fora do jogo, digamos assim. A componente moral das coisas foi, digamos assim, arrancada, e hoje a gente tem uma dicotomia entre o natural e o moral, certo? Entre natureza e liberdade, entre digamos assim, aquilo que eu posso fazer e o fato de eu também ser determinado, por exemplo, em minha natureza por várias razões. Isso é um fator subjacente a várias controvérsias da modernidade, por exemplo, envolvendo sexualidade, envolvendo o corpo, envolvendo a identidade humana, envolvendo, enfim, tópicos os mais diversos possíveis. Isso tem tudo a ver com a nossa dicotomia entre ciência e religião, como, assim, ciência tem a ver com o natural e religião tem a ver com moral. Nada disso. Os dois tinham a ver com o natural e os dois tinham a ver com moral no passado. E talvez a gente, enquanto cristãos na ciência hoje, a gente deva recuperar um pouco disso, né? Não tem um pouco de moral também na atividade científica? Também não tem um pouco de científico, de natural, né? Quando a gente fala do conhecimento enfim, da crença em Deus? Enfim, brisei aqui, mas acho que deu pra gente abrir um pouco mais o mapa, né? Eu gosto muito dessa pergunta. É a pergunta que me fez, assim, vender o peixe de a gente estudar esse livro. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu acho que temos espaço para mais uma. A última. Posso comentar uma coisa, Alden? Pode? Então, uma coisa que eu acho legal do fim do capítulo, que a Má pediu para eu até trazer um pouco, né, Má? Sobre a crença, enfim, o caráter da crença mesmo, né? Então, assim, ela falou bastante dessa ênfase, bastante na filosofia como modo de vida, e isso exibe para a gente esse contraste, né? Do que era os cristãos, do que era a fé cristã, então, no início. O que era esse negócio que a gente chama hoje de cristianismo? Certamente não era uma religião, não no sentido moderno. Mas e crença? Porque aí crença pra gente hoje tem um caráter assim, é uma disposição mental de aceitar uma proposição, tá bem? Crença a gente poderia definir desse modo. Crer, então, é eu aceitar uma determinada proposição. Por exemplo, hoje o dia está ensolarado. Hoje é que dia é hoje? 13 de junho, né? 13 de junho. E, bom, quando eu aceito essa proposição mentalmente, eu tenho uma crença, eu formo, enfim, nas minhas disposições cognitivas, uma crença. Só que para os antigos não tinha nada a ver isso, né? Crença estava totalmente ligado, tinha uma componente proposicional, mas estava totalmente ligado a uma confiança última, né? Então aí ele menciona os termos em grego, enfim, várias coisas em grego, mas pistes, que é um termo que dá o maior problema, e aqueles que são fãs do debate sobre justificação pela fé aqui, vão assim, piram muito nesse termo. Porque pistes tem totalmente a ver com... é o termo que a gente usa para fé. Toda vez que aparece pistes na Bíblia, normalmente se traduz por fé. Mas um significado bastante comum, e que na verdade é mais original, o que significa fé então? Bom, aí é que está o debate, né? Porque fé, para muita gente, é aceitar um conteúdo proposicional. Ou então, fé é digamos assim, aquilo que me justifica diante de Deus, né? Enfim, aí tem várias coisas, o livro de Romanos e tal. Mas fé, ou fides, que é o termo grego o termo latino para pistes, né? Do grego pistes, tem totalmente a ver com confiança. Então, eu depositar minha confiança última em alguma coisa. Eu depositar minha confiança naquilo. Assim, eu podia falar sobre fé no imperador, sem que o imperador, digamos assim, fosse um deus. Embora fosse, né, na opinião antiga. Mas fides tinha muito mais a ver com um tipo de disposição de confiança, né, de fidelidade, enfim, obediência, de esperança última, né? Não tinha totalmente a ver com a nossa visão moderna de crença, né? Então, novamente, pegando o comentário do Wendel, foi importante, na modernidade a gente separa essas coisas, né? O que as pessoas creem com aquilo que elas fazem, a epistemologia da ética. E para os antigos isso não estava separado. Então, assim, toda vez que eu cria, eu confiava, e crer é confiar, tá bem? Não tinha como eu simplesmente crer em uma coisa, crer não era simplesmente aceitar uma proposição, mas era endossar um modo de vida que exibia a minha confiança naquilo que eu depositava minha pistes, né?
enfim, é isso. Mesmo o termo Treskelin, né, que é para culto, que a gente traduz em Tiago como religião, a religião pura e verdadeira, né, religio pura e imaculata, que a gente conversou no encontro passado, não era religião no sentido que a gente tem, mas de culto, né, de confiança última, de depositar, enfim, a fé verdadeira não é simplesmente uma série de práticas, mas enfim, cuidar do órfão e da viúva, né? Envolve uma disposição a Deus e pelo próximo. Enfim, eu digredi um pouco e fico um pouco confuso, mas eu acho que deu para captar um pouco. Por que isso é importante, gente? Porque quando a gente fala sobre justificação pela fé, muita gente pensa que isso é um assentimento mental. E isso não é verdade. Né? Para os antigos, especialmente para Paulo, ele estava falando da confiança que você tinha que ter no verdadeiro rei, em detrimento dos outros reis desse mundo, tá bem? Você não tinha que ter a sua pistes no imperador, mas ao verdadeiro rei que era Jesus. Então, isso que fazia os cristãos bater de frente. Até então, os cristãos tinham uma crença estranha. Mas, assim, quando isso chocava com razões políticas, né, internamente políticas, de que minha devoção está a Jesus, e só Jesus é o Kyrios, o Senhor, isso batia de frente com os imperadores. Porque os imperadores requeriam um culto, que o modo de vida girasse em torno do culto a eles, de eles como uma divindade, de que a confiança das pessoas do império tinha que estar neles, né? E Jesus era o Senhor. A gente devia confiança a ele. Então os primeiros cristãos morreram por causa disso. Não porque eles afirmaram que Deus existe e os caras não gostavam, né? Ô, Gizi, eu acho que alguém tem mais alguma... Será que tem espaço para mais uma pergunta? Acho que já está um pouco avançado no horário, né? Eu queria só ler o que a Ana falou aqui, que eu achei bem interessante também, que ela escreveu. Ela citou a carta 8, é do Sêneca para Epicuro? Eu não entendi muito bem isso. Mas, bom... tá, Sêneca... porque não faria muito sentido. Mas, bom, convém, ela citou, né? Convém que te tornes escravo da filosofia para que te caiba a verdadeira liberdade. Não deixa para outro dia quem se sujeitou e se entregou à filosofia. Emancipa-se imediatamente, pois em servir a filosofia é que consiste a própria liberdade. Olha como a filosofia é vista como algo religioso, como entendemos hoje. Isso aqui nessa citação tá bem visível, mas também eu acho que, pelo que eu entendi, assim, do que eu já estudei um pouquinho, conforme o cristianismo ia crescendo, a filosofia também ia crescendo em caráter religioso, o caráter que a gente hoje chamaria de religioso. Os neoplatônicos, né? Eu estudei isso muito recentemente porque eu comecei uma pesquisa nisso, né? Mas os filósofos neoplatônicos do século IV tinham uma grande preocupação aí sim, em constituir doutrinas no sentido que a gente tem hoje. Então, de fazer assim grandes tratados explicando, colocando elementos mais racionais assim no politeísmo. Eu acho que isso deve ser, inclusive, influência do cristianismo, assim, como que tinha, né, uma escritura sagrada, né? Então, eu acho que conforme o cristianismo cresceu, o caráter pagão da filosofia também ficou mais forte, assim, como vamos defender essa cultura que tá para ser extinta, né? Lembrei disso também agora. Esse meu... Eu acho que a Ana fez uma pergunta aí no chat. Consegue ler? Marília. Como se fosse uma resposta à fé cristã, então? Sim, mais ou menos isso que eu estou querendo dizer mesmo. Mas não, não uma resposta intencional, né? Mas mais um movimento histórico mesmo de defesa. Bom, galera, a gente pode encerrar aqui. Eu gostaria de agradecer a Marília, né, e a todo mundo que participou. Para mim, pelo menos, foi muito bom, foi excelente. A Marília trouxe uma forma que eu consegui entender. Bacana o conteúdo de filosofia, que tem uma certa dificuldade. E eu acho
acho que é só. Tem mais colocação final, alguma coisa? Acrescentar? Não, Má, parabéns Então- pelo estudo, viu? Gostei muito, achei que você conduziu muito bem e que esses tópicos que você está estudando, eu dou maior apoio, tá bom? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa recuperar. Como alguém da filosofia analítica, eu posso dizer que a gente tem muito a ganhar com isso, inclusive em termos do debate de filosofia analítica, tá? Porque muita gente, a gente está vendo uma recuperação disso hoje, né? Do debate sobre epistemologia das virtudes, mas ainda é muito pouco incipiente, né? Muito incipiente, aliás. Muito pouco elaborado, né? Eu acho que é um debate que a gente precisa conduzir muito mais. E não que talvez a gente precise voltar, né? Agora a gente precisa voltar lá na Grécia, né? A filosofia voltar a ser um modo de vida e tudo mais. Mas eu acho que é importante, até para você que trabalha com ensino de filosofia, os alunos percebam que aquilo tem uma implicação prática, né? Que assim, que discutir filosofia não é meramente discutir ideias que não tem nada a ver com modos de vida, mas a gente precisa alinhar essas coisas, alinhar esses ponteiros, né? E isso deve ser uma motivação para a gente, enquanto cristãos na ciência, né? De um modo mais amplo, né? Então, parabéns pela apresentação e pela dedicação a esse tema. Acho que tem muito caminho bom aí para percorrer. Beleza. Eu gostaria de encerrar a reunião de hoje com uma oração. O Arthur tá aí? Tô. Eu tava Arthur? procurando Opa, o microfone. Beleza. Poderia orar pra gente? Pra encerrar? Posso? Bom, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, por mais um capítulo que a gente conseguiu ler e debater. Tem sido um tempo muito legal para nós entendermos como a fé e a ciência se relacionam, de certa forma, desde o início, e que foi o desenvolver da sociedade que separar essas coisas. Mas que o Senhor nos capacite, nos ajude a demonstrarmos para as outras pessoas que não é bem assim, e que como nós podemos estar integrados nessas duas áreas perfeitamente e rendendo glória ao nome do Senhor. Que o Teu Espírito Santo guarde o nosso dia e tudo aquilo que nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigada Então, galera, também, viu? Queria agradecer aí pela paciência de terem me ouvido. Desculpa a confusão. Era muita coisa e... Enfim, mas obrigada mesmo. Valeu. Foi show. então, galera, bom sábado a todos e Valeuzão, pessoal. Bom fim de semana por aí. Abraço. Obrigado também ao Alden e a Má, que participaram, né? Fazendo tanto a condução da reunião quanto o devocional. Sei que, com respeito ao Alden, sei que você tem um líder atropelado que sai só falando, mas valeu, Alden, brigadão mesmo, cara, isso aí. E valeu, Má, por puxar o devocional, pelos recados. Joga novamente, Mayra, no caso, né? Joga de novo os links lá no grupo da ABC2, tá bem? Tanto do... Tá bom. Fechou. Jogo. Tamo junto, pessoal. O próximo estudo, quem conduz é a Ana Bezerra, né? Sobre o capítulo 3 do livro, então, daqui 2 semanas. Os 2 livros de Deus. Empolgadíssimo. Muito bom. Posso mandar os slides, sim, mas eles estão bem ruins. Mas eu posso mandar. O Wendel falou aqui. Beleza, gente. Fiquem com Deus, então. Amém. Tchau, tchau. Falou. Bom final de semana. Falou. tchau.